bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá, estudantes. Sou Edgar, professor de Química do Colégio Soluções IAD. Vamos dar início à nossa segunda videoaula, dando continuidade ao assunto modelos atômicos. Antes de dar início ao nosso terceiro modelo, é importante que você acesse o nosso segundo tema. Lá contém uma apostila que fala do nosso segundo modelo atômico, que é o modelo de Thomson. Então, leia aquele material e resolva as questões seguintes. Nosso terceiro modelo é o modelo atômico de Dalton. Dalton enunciava que a matéria, seja ela constituída de substâncias simples ou composta, ela é sempre formada por átomos. Esses átomos eles são maciços, homogêneos, indivisíveis e indestrutíveis. Átomos são iguais entre si, contanto que eles contenham a mesma massa, o mesmo tamanho e as demais propriedades. Numa reação química, os átomos eles sofrem rearranjo para formar uma nova substância. Por exemplo, a água. A água é formada por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Esses átomos eles se separam, né, para formar gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, haverá uma separação desses átomos, um rearranjo espacial para formar uma nova substância. Então, aqui nós temos, por exemplo, nós temos esta substância, né, formada por átomos grandes e átomos pequenos. No caso aqui nós temos 2 tipos de átomo. Então, esses átomos grandes eles têm a mesma massa, o mesmo tamanho e as propriedades também são idênticas. Então, esses átomos são iguais entre si. A mesma ideia vale para os átomos menores. O nosso próximo modelo é o modelo atômico de Rutherford. Ele fez vários experimentos. Num deles, ele pegou uma caixa de chumbo, fez um orifício nessa caixa e dentro desse orifício ele colocou um material radioativo. Esse material radioativo emitia partículas alfas. Esse feixe de partículas alfas bombardeavam uma lâmina de ouro muito fina. E este anteparo aqui, que nós chamamos de tela fluorescente, é como se fosse uma espécie de chapa fotográfica, onde ficariam registradas a colisão dessas partículas alfa. Então, quando o Rutherford fez esse experimento, ele ficou absurdamente impressionado. Por quê? De acordo com os modelos atômicos anteriores, né, modelo de Dalton, modelo de Thomson, o átomo ele é maciço. Se o átomo é maciço, a lâmina de ouro também ela é maciça. Só que quando ele realizou esse experimento, ele percebeu o seguinte, que das aproximadamente 10.000 partículas que contém esse feixe, bombardeavam essa lâmina, uma sofria repulsão, né? Se chocava com alguma coisa e voltava. Outra, ela sofria um leve desvio e o resto ultrapassava essa lâmina com grande facilidade, como se não houvesse nada. Então, nesse experimento dele, ele deduziu a seguinte situação. Bom, se a grande maioria das partículas atravessam, né, essa lâmina de ouro, é porque o átomo ele não é maciço. E sim, ele é um grande, imenso vazio. Ou seja, imagina, por exemplo, você ter uma ervilha. Essa ervilha você coloca ela no meio de um campo de futebol, ali onde a gente põe a bola, né, para começar o futebol, e você tem o resto do estádio. Todo o estádio é o tamanho do átomo, e o núcleo do átomo seria somente a ervilha. Então, o átomo ele é um grande, imenso vazio. Então, se o núcleo, né, ele é muito pequeno em relação ao tamanho do átomo, é claro que essas partículas alfas, quando se chocasse com o núcleo, né, ela sofreria um ricochete, ela bateria e voltava. Grande parte dessas partículas, quando não encontravam um núcleo, né, elas atravessavam com grande facilidade a lâmina de ouro. Por vezes, uma dessas partículas, quando passasse bem próximo do núcleo, sofria um leve desvio.
Então ele percebeu o seguinte: como a partícula alfa ela é constituída de carga positiva, então o que acontece quando uma carga positiva se choca com um núcleo para essa partícula ser ricocheteada? Esse núcleo também deve conter cargas positivas. Daí ele dizer que no núcleo do átomo há cargas positivas. Então vem a ideia de prótons, né? Então as partículas alfa se chocavam com o núcleo carregado positivamente, sofriam esse ricochete. E as que passavam bem próxima, né, sofriam uma repulsão de cargas, então essa partícula alfa sofria um leve desvio. E quando essas partículas alfas atravessavam entre núcleos, né, passavam distante desse núcleo, elas atravessavam direto a lâmina de ouro. Então, ele verificou a seguinte situação, que a maioria das partículas alfas atravessam a lâmina de ouro, que algumas dessas partículas, ao atravessar, eram desviadas, e uma pequena parte das partículas alfa não ultrapassa a lâmina e retornava, como se a partícula se chocasse com algo muito denso. Esse algo muito denso ele chamou de núcleo. Então, a gente pode observar que esse daqui seria um modelo de Rutherford, ou seja, um núcleo, tá, muito pequeno e a eletrosfera muito grande. No núcleo contém prótons e nêutrons e na eletrosfera os elétrons ficam em órbita. Esse modelo ficou conhecido como modelo sistema solar ou modelo planetário. É claro que o átomo de Rutherford ele não foi unânime, né? Ele tinha que explicar alguns conceitos que a mecânica, que a física na época não aceitava. Então veio Bohr e melhorou o modelo atômico de Rutherford. Atualmente, alguns cientistas, alguns autores de livros consideram que esse modelo seria um só, né? Seria chamado de modelo atômico Rutherford-Bohr. Então, o Bohr, para ele explicar esses eventos que a física não conseguiria explicar, então ele separou a eletrosfera em camadas, tá? Pelo fato de nós termos somente 118 elementos químicos conhecidos, que são os elementos da tabela periódica, nós só temos átomos que têm até 7 camadas. Então, cada uma dessas camadas ele deu um nome de K, L, M, N, O, P, Q. E a gente pode observar que quanto mais distante está a camada em relação ao núcleo, maior é a energia desta camada. Átomos ficam em órbita nessas camadas. Então, à medida que essas camadas elas vão se afastando do núcleo, tá? A distância entre elas vai gradativamente diminuindo. A teoria atômica atual. O nosso modelo atômico atual é conhecido como modelo quântico e é um modelo de Herwig-Schrödinger. Ele é baseado em alguns princípios, como o princípio da dualidade de de Broglie. Ele diz que o elétron ele é uma partícula onda, né? Ora ele é massa, ora ele se comporta como onda. E o princípio da incerteza de Heisenberg. Esse princípio nos diz que não se pode saber a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante. Se você for calcular a velocidade desse elétron, né, a posição já mudou. Então não tem como você saber no mesmo instante a posição e a velocidade desse elétron. Daí o princípio da incerteza. Temos o princípio do orbital, que é o princípio de Herwig-Schrödinger. Ele diz que a região do espaço atômico onde haveria maior probabilidade de se encontrar um elétron, então esta região é chamada de orbital. E o princípio da exclusão de Pauling, que ele diz que dois elétrons não apresentam o mesmo conjunto de números quânticos. E o princípio da máxima multiplicidade, que o preenchimento num subnível deve possuir o maior número possível de elétrons isolados, ou seja, desemparelhados. Sobre o átomo, é importante a gente saber que
O átomo ele é constituído de partículas subatômicas, né? O próton possui massa 1 e carga mais 1. O nêutron possui massa 1 e carga 0. O elétron, a massa dele é 1836 vezes menor do que a massa do próton ou do nêutron. E a carga do elétron é menos 1. O próton, a gente utiliza a simbologia, que é a letra P, para identificá-lo, a letra N para identificar o nêutron, e a letra E com esta carga negativa, não é um acento, tá? É uma carga negativa, nós identificamos o elétron. Então vamos resolver alguns exercícios, né? A questão 8 da página 3, ele pergunta: como são elaborados os modelos atômicos? Então, antes de Dalton, os modelos atômicos eram elaborados por intuição filosófica. E de Dalton em diante, os modelos atômicos foram elaborados por meio experimental e matemático. Vamos ver outra questão, a questão 7. Por que se diz que um átomo, embora composto por partículas carregadas eletricamente, não possui carga elétrica? Bom, porque um átomo possui a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, ou seja, a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Esta soma, né, de cargas ela é igual a zero, por isso o átomo não possui carga elétrica. Então, tem algumas questões que vocês precisam resolver no caderno, que são as questões 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 das páginas 3 e 4 do livro. Um bom estudo a todos e aguardo vocês na nossa próxima aula.